Oi, gente. Eu sei, eu tô muito sumida do canal, eu já não tenho mais desculpas pra inventar, mas assim, como é que eu posso dizer? Eu tô muito ocupada, tô cuidando muito da minha saúde mental e esse é um tema que eu tinha proposto que eu ia falar no meu Instagram. Se você não me segue, me siga aqui no meu Instagram. E também eu montei uma lojinha onde eu estou fazendo sabonetes artesanais que você pode seguir, que vai estar aparecendo aqui nesta outra mão, tá? Então me siga no meu Instagram pessoal e no Instagram da minha loja e também peça lá, me ajudem, tá? Porque assim, por que eu não estou muito frequente aqui? Porque eu não tô ganhando muito dinheiro com visualizações, não estou ganhando muito com o YouTube. Você pode estar pensando assim, ah, Bia, você quer que injusto? Gente, injusto é você se matar de fazer alguma coisa e não ganhar um retorno bacana. E aí assim, se vocês querem que eu esteja mais presente, compartilhem os meus vídeos, compartilhem o conteúdo, assistam, comentem, que é pro YouTube ver que esse é um conteúdo relevante. Porque assim, eu acabo não tendo muito ânimo pra fazer, porque eu acabo que o algoritmo não tá me recomendando, porque o meu público não tá me engajando. Então se vocês gostam do meu conteúdo, me engajem e é isso aí. E como eu tinha prometido pelo Instagram, se você não me segue, me siga lá, eu ia fazer uma terapia de regressão de vidas passadas. E aí eu ia comentar aqui como é que foi a experiência, o que foi que eu vi, o que eu senti, o que eu vivi, o que foi que aconteceu. E aí eu vou comentar pra vocês como é que foi essa terapia de regressão. Então senta aí, se prepara que eu vou te contar como é que foi. Então, eu tava bem nervosa e acabou que na noite anterior eu tive muitos sonhos, um monte de coisa bem confusa. E essa pessoa que fez a terapia de regressão comigo é um profissional da área e ele trabalha muito com a parte do espiritismo. Então ele trabalha com a parte de espiritualidade, se conectando com o guia da pessoa. O guia espiritual da pessoa é como se fosse o anjo da guarda, mas pelo que eu entendi, não é anjo da guarda. Ele é alguém, é um espírito amigo, basicamente. Então, assim, o que vai acontecer é que tudo que vai aparecer na sua vida são coisas que você precisa entender por que elas acontecem, para que você possa tratar delas. Então, assim, a minha primeira vida que eu conheci, eu era uma mulher, uma menina nova, uma moça nova, camponesa, de 1400 e não lembro quanto, 1450 e pouco, que passava fome. E assim, algumas das pessoas que estavam nessa vida, eu conheço dessa vida, entendeu? Por exemplo, a pessoa que era minha mãe, não é minha mãe mais, mas é alguém da minha família. A pessoa que era meu pai, é alguém da minha família. O meu irmão caçula, o meu irmão mais velho eu não vi, não sei quem é, porque ele tinha ido pra guerra. E realmente nessa época, 1450 e pouco, tava tendo uma guerra na França, e foi exatamente na França que isso aconteceu. E eu tive uma filha, eu casei por interesse, porque eu passava fome, e a pessoa que casou comigo, ela ia me tirar da fome, né? Eu casei por interesse. Essa pessoa eu vou dizer quem é, o meu sócio do negócio dos sabonetes. E nessa vida a gente se casou por interesse, porque eu não queria passar fome, realmente nunca mais passamos fome. E ele foi um bom marido, ele me amava muito, mas eu não era apaixonada por ele. E uma outra vida, eu era um homem judeu, um gordão, eu era enorme de gordo, imagina só. Eu era enorme de gordo e eu era muito rico. Olha só as diferenças gritantes. E eu era um cara que eu só reclamava, eu era empresário, muito rico, tinha muita grana, e eu só reclamava. E eu tinha 3 filhos, que eram 3 sanguessugas, e a minha esposa também só reclamava. E eu morri brigando. E a causa da minha morte nessa vida foi até, assim, para pensar, um pouco engraçada. Porque o que aconteceu? Eu esqueci o aniversário de casamento, porque eu não gostava de ser casado com ela. Esqueci o nosso aniversário de casamento, essa pessoa também é da minha família. E os meus 3 filhos também são pessoas... Eu não lembro da filha... na verdade... Não, eu lembro de todos os filhos, sim. Todos os filhos também são pessoas da minha família. E assim, eu morri brigando com a minha esposa, porque na verdade eu comia mal, eu me alimentava mal, eu não ia pro médico, eu não procurava cuidar da minha saúde, de nada. Eu só reclamava, trabalhava e dava dinheiro pro meu filho gastar com aposta em cavalos. E assim, o que eu pude tirar de insights de cada uma dessas coisas, o que eu acho que o meu subconsciente estava tentando me mostrar, foi que tipo,
uma coisa, quando eu fico ansiosa, me dá fome, eu preciso comer desesperadamente como se não houvesse amanhã. Nessa vida, eu sou diabética e basicamente, tipo, eu ainda ajo das piores formas, com os piores comportamentos das piores pessoas que eu já fui. Isso me ajudou a elucidar uma coisa, porque geralmente quando eu fico ansiosa, nervosa, uma coisa que eu sinto é muita fome, uma fome desesperadora. Eu posso ter acabado de comer, mas eu vou querer comer mais. E comer. E também tem uma coisa que eu já queria falar há um tempo aqui no canal, que é sobre um assunto que eu vi num canal chamado O Corpo Explica, e eu comecei a estudar muito sobre esse assunto, que é uma doutora, que ela fez essa pesquisa, que é sobre processos de mielinização e traumas e tudo mais. Ela diz que durante o período de mielinização, coisas traumatizam o embrião, ou o bebê, ou a criança, e que fazem com que se forme determinados problemas. Só que, tipo, a minha opinião sobre isso é que, de repente, esse trauma, ele se forma por causa de alguma experiência de vida passada. Por que eu tenho, vamos dizer assim, por exemplo, o traço de caráter oral? Porque eu tive essa experiência de passar fome em uma vida, eu tive a experiência de comer demais em outra vida, e nessa vida eu sou mais ou menos o intermediário entre essas duas coisas. E hoje eu tenho esse traço de caráter porque é basicamente isso. Eu posso fazer um vídeo depois, mais pra frente, se vocês quiserem, vocês têm que deixar aqui nos comentários pra eu ver. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando, ou vocês podem simplesmente entrar no canal O Corpo Explica, é um canal muito bom, muito bacana, que vai falar, eles falam por muito tempo, por muitas horas, tem muitos vídeos sobre isso. Eu posso fazer só uma síntese pequenininha, baseada com o que essa professora fala, essa doutora, né, fala, e aí eu posso falar pra vocês, mas é muito legal, e a experiência que eu tive foi bem interessante, foi bem profunda. A última sessão que eu fiz, eu visitei uma outra vida, onde eu era um cientista, que fez uma grande descoberta e que se não tivesse morrido teria curado uma doença muito, muito horrível que acomete geralmente crianças. E eu confesso que eu fiquei pensando assim, cara, eu era aquele homem lá. Eu percebi que eu fui muito homem, sabe? Talvez por isso que eu seja meio desleixada com a minha aparência, porque eu não vejo importância, eu vejo muito mais importância em você gastar o seu tempo da sua vida estudando e aprendendo do que cuidando tipo, tirando sobrancelha, passando maquiagem, fazendo não sei mais o que, isso mais o que, isso o que. Tipo assim, eu acho muito importante cuidar da pele, porque a pele é uma estrutura muito importante do nosso corpo, que confere saúde para todos os nossos tecidos e confere proteção e imunidade. Então, cuidados com a pele é uma coisa que eu tenho bastante, mas eu não gosto de maquiagem, até porque eu acho que a maquiagem é um dano à pele. Então, eu não gosto de maquiagem, muita gente me critica. Ai, por que tu não usa maquiagem, que não sei mais o que, não sei mais o que? Não gosto. Maquiagem é uma coisa que eu não sou muito fã, não. Aí eu acho que é por isso. Eu acho que talvez porque eu já tenha sido muito homem, e aí eu não sou muito fã dessas coisas. O espiritismo, ele inclusive fala que quando você é muitas vezes um gênero em várias vidas, por exemplo, faz umas 4 ou 5 vidas que a pessoa é homem, aí ela vai e nasce mulher, ela nasce com alguns costumes mais masculinos do que femininos, porque ela já tem uma tendência maior de lembrança de como que é ser homem, mais ou menos assim. Então, eu tô gostando muito de fazer essas sessões, isso tá sendo muito interessante pra mim, apesar de que em alguns momentos eu fiquei meio assim chocada, principalmente nessa última vida, quando você vê que você foi uma pessoa tão foda, um cientista tão porreta, um cara tão, tipo, que realmente mudou vidas e transformou mentalidades. Eu não tô falando do Albert Einstein, tá? Também não é pra tanto, é uma pessoa um pouco menos. E aí você fica, cara, o que aconteceu pra eu ser a pessoa que eu sou hoje? Você fica pensando, mas no fundo você também tem aquela coisa, tipo, se eu fui aquela pessoa, então eu ainda tenho a potencialidade, eu não vou falar quem é que eu fui, que é pra não dar polêmica. Mas provavelmente vocês não conhecem esse cientista, mas é um cara que eu conheço porque é da minha área de pesquisa. E aí eu fiquei pensando assim, cara, talvez eu ainda tenha a potencialidade dessa pessoa, porque eu fui essa pessoa, mas cadê a minha potencialidade? Onde foi parar? Não sabemos, não sei. Só que, tipo assim, você fica com isso no seu coração, tipo, eu já fui aquela pessoa, então eu ainda tenho aquilo. Só que no final você fica, caraca, mano, mas eu era rico naquela época. Eu terminei a faculdade com 24 anos. Terminei a faculdade com 24 anos, também 26, estava casado. E aí você pensa, meu Deus. Aí, olha só, eu não tenho namorado, cara.
Eu não estou pedindo ninguém namoro, por favor, não me peçam em namoro, tá? Eu tô reclamando, mas não é por causa disso, não. Aí eu fico pensando, não tenho namorado, não tenho filho, não tô nem formada ainda, cara. Aí você fica com um monte de pensamento na cabeça. Por um lado, é bacana, por outro, nem tanto. Então, por isso que eu falo assim, tem muita gente que fala assim pra mim assim, queria tanto saber quem eu fui na vida passada. Mano, você não vai gostar muito de saber que talvez você tenha sido cachaceiro, que talvez você tenha traído sua esposa, que talvez você tenha assassinado bebês, que talvez você tenha sido um feiticeiro de magia negra e tenha matado crianças. Esse tipo de coisa, talvez você não queira muito saber que você já foi, sabe? E quando você descobre, é uma coisa muito frustrante quando você descobre que existem algumas entidades que não vão com a sua cara e te perturbam por causa disso. Então, assim, tem coisa, uma pessoa, a sogra da minha tia, ela chegou pra mim e falou pra mim assim, olha, Bia, tem coisas que talvez você não queira e não esteja preparada pra saber, então é melhor você não mexer. Eu falei, não, mas eu sei que eu sou boazona, eu consigo. Tem vezes que você não consegue, tem coisas que é melhor você não mexer. A menos que você já tenha um certo preparo emocional, um certo preparo espiritual, uma coisa assim de inteligência emocional, que eu não vejo que eu tenho muito. E aí eu fui inventar de fazer. Mas agora que eu já tô fazendo, é bom por quê? Porque você trabalha alguns traumas que você nem sabia que você tinha, que você nem sabe como se formaram e você pode tratar. Só que precisa primeiro ter um preparo para você fazer isso. Você tem que entender o que é, porque tem muita gente que acha que é charlatanismo, ou que às vezes é a pessoa que está conduzindo a sessão, ela está manipulando a sua mente, e não é isso que acontece. O que acontece é que tem alguns estudos sobre hipnose do Freud que ele fala que são registros que ficam salvos na sua mente. Então, coisas dessa vida mesmo, vidas como sendo você mesmo, ou seja, eu como Beatriz. Tem traumas, eu já cheguei a contar pra vocês de um trauma que eu tive nessa vida mesmo, quando eu tinha mais ou menos uns 3, 4 anos de idade, com o banana de pijama. Esse vídeo tá aqui no canal, não sei por onde, mas tá, que eu falei do banana de pijama. Se você não sabe o que é banana de pijama, ele vai aparecer aí pra você. Então, o banana de pijama, que eu tinha ganhado um, minha irmã tinha ganhado o outro, e ela ganhou o B1 e eu ganhei o B2, só que a minha tia não encontrou o B2 na loja pra vender, ela só encontrou o B1. Aí ela pegou e comprou um pirata pra mim, que era o B2, e ele tinha uma roupinha feia de algodão, fuleiro e tal, era de feltro. E o outro não, era bonitinho, era maciozinho, era de seda. Eu cheguei pra minha mãe e perguntei, eu tô contando a história de novo, né? Não tem problema, eu vou contar a história de novo. E aí, o que aconteceu foi que eu perguntei, a pergunta que eu fiz foi, por que o meu é o 2? Mas o que eu queria perguntar é, por que o da Isabel é mais bonito que o meu? O dela é o 1 e o meu é o 2 e o meu é mais feio. Era isso que eu queria perguntar. E a minha mãe respondeu, pela pergunta que eu fiz, ela respondeu o seguinte: porque a sua irmã nasceu primeiro e ela é o número 1 e você nasceu em segundo e você é o número 2. E aí eu associei que ser o segundo era ser o menos importante, que a prioridade sempre era o primeiro. Só que depois, estudando numerologia, eu vi que o 2, na verdade, é o número da decisão, é o número da atitude. O 2 é um número muito bom, não é um número ruim. Porque dentro dos estudos numerológicos, o 1 é o princípio e o 2 é a tomada de atitude. E eu sempre peguei o número 2 como tendo um significado ruim, como sendo o segundo, o resto, o que sobra, a outra parte, o menos importante. Entendeu? Então, fazer regressão não é sempre tão ruim. Às vezes é bom, às vezes é importante. Mas, para você fazer todo esse trabalho, precisa haver um preparo, precisa haver uma preparação, porque coisas assim podem vir a acontecer com você. Você pode acabar levando para outro lado que não tem nada a ver. Às vezes, o lado que a sua mente está tentando te mostrar não é o lado que você vai acabar vendo. Então, por isso, você precisa se preparar antes de fazer uma sessão, porque senão você vai acabar surtando, pirando e assim... Nessa minha segunda vida, onde eu vi que eu era esse cientista, eu não estava preparada para ver o que eu vi. Eu nem sei por que eu vi o que eu vi, mas eu sei que eu não consegui assistir a sessão, porque o terapeuta que fez comigo, ele deixa gravado, não consegui ver a sessão, eu fiquei nervosa, angustiada, eu não conseguia dormir, porque eu ficava pensando, cara, eu fui uma pessoa foda e hoje eu sou o quê? Sabe? Eu fiquei com isso na cabeça por uns 5 dias, só pensando isso, eu fui uma pessoa foda e agora eu sou o quê? Eu acho o seguinte, hoje, depois de ter parado pra pensar, refletir, ter assistido alguns trechinhos da sessão, hoje eu penso, eu ainda tenho
aquilo que eu tinha. Eu só simplesmente preciso resgatar isso em mim, só isso. Porque esse cientista, ele foi humilhado, ninguém acreditava nele, que ele ia conseguir as coisas, ele era ridicularizado pela pesquisa dele, as pessoas diziam que era uma coisa ridícula, ele não quer conseguir nada, sabe? E eu sei que eu ainda tenho isso dentro de mim, eu ainda tenho essa força de vontade, esse ouvido seletivo pra ver o que é crítica e o que é ofensa, o que é uma crítica construtiva e o que não é uma crítica construtiva. A gente só tem que saber trabalhar isso, né? Então, assim, eu tô trazendo esse relato porque se você tá pensando em fazer uma terapia de regressão, antes de você fazer, você tem que estar ciente de uma coisa. Primeiro, estou preparado para fazer uma terapia de regressão de vidas passadas? Segundo, vou saber lidar com as informações que vão chegar a mim? Terceiro, a sua mente precisa estar preparada para aceitar ser hipnotizada. Então, será que eu estou apto a me desvencilhar das minhas amarras? Será que eu estou apto a deixar a minha mente livre? Porque a nossa mente, ela é cheia de labirintos. Até uma informação entrar, a nossa mente precisa estar aberta, porque existem bloqueios, existem paredes, entre aspas, dentro da nossa mente que vão bloqueando uma informação de chegar até onde ela precisa chegar. Será que a minha mente está apta para libertar e abrir esse espaço para a mensagem conseguir entrar? Então é tudo isso que você tem que ter em mente. E primeiro, você quer realmente saber? Você vai saber lidar com essa informação ou você tá curiosinho pra saber se você foi, sei lá, a Cleópatra ou Albert Einstein? Ah, você pode estar pensando assim, eu não acredito nesse negócio de vidas passadas, morreu, acabou. Tudo bem, você tem total direito de pensar dessa forma, de acreditar dessa forma, mas não é porque você pensa e acredita que é dessa forma. Da mesma forma que Papai Noel não existe, não é porque você acha que uma coisa é assim que ela é. Tem uma página no Instagram que eu sigo chamada Fractal Science Brasil, que eles falam que a realidade que a gente consegue ver, eu vou deixar o print dessa imagem pra vocês verem, que é 0,01%, que é o que a gente vê, o que a gente enxerga. Imagina o que está acontecendo ao nosso redor nesse exato momento que a gente não é capaz de ver. Há 200 anos atrás, por exemplo, seria impossível de acreditar que você estaria me vendo por uma telinha desse tamanho, mas você está. Então, assim, não duvide de coisas só porque a ciência não provou, a ciência não sabe de muita coisa ainda. Então, sigam essa página do Fractal Science, também vai estar aparecendo aqui. Eles falam muitas coisas muito interessantes, um ponto de vista científico assim muito grandioso e bonito. Também vou deixar essa página, porque eu citei ela aqui. E aí, se vocês seguirem eles lá, falem que vocês vieram pelo canal da Bia Moura, tá? E é isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Se você não gostou, deixa seu dislike. Você é livre para fazer o que você quiser. Se você achar que vale a pena, se inscreva no meu canal, Fabulástico Mundo de Bia Moura, e seja um Fabuláster você também. Então é isso, gente. Um super beijo para todo mundo. Tchau!